Olá, eu sou o Thales, sejam bem-vindos ao canal Radicalizando Filmes. Hoje irei explicar um filme de super-herói de 2013 chamado Krish 3. O Dr. Rohit recebeu os superpoderes de um alienígena. Esses poderes lhe dão força e inteligência sobre-humana, porém ele foi capturado pelo Dr. Arya e ficou sem liberdade durante muitos anos. Seu filho Krishna conseguiu libertá-lo, pois ele herdou as habilidades de seu pai e agora assumiu a identidade de Krish, um super-herói que protege a cidade, mas onde há heróis também há vilões. Em um laboratório secreto, um agente infeccioso está sendo criado por um super-vilão. Ele planeja usá-lo para fazer o mundo curvar-se à sua vontade. Enquanto isso, o Dr. Rohit inventou algo oposto à destruição, uma caneta que concentra a energia do Sol em algo sem vida, o revivendo no processo. Sua tecnologia ainda requer alguns ajustes, pois ele acabou explodindo a planta que pretendia reviver. Dr. Rohit precisa de um filtro que restrinja o imenso poder do Sol. Enquanto isso, Krish está sempre salvando a cidade e recebendo muito amor de todos, mas como sua verdadeira identidade, ele é demitido devido às suas obrigações como super-herói. Outra crise aparece no noticiário. Um agente infeccioso está dizimando um país chamado Namíbia, dando fim a grande parte de sua população. Dr. Varun, da Organização Mundial de Saúde, tenta obter a ajuda de todos os cientistas para a criação de um antídoto para esse agente infeccioso. Dr. Rohit vê isso na televisão e liga para seu amigo, que lhe conta sobre a situação e como o agente infeccioso pode causar sintomas em humanos dentro de 5 minutos após o contato. Dr. Varun então recebe outra ligação de um cientista que trabalha nos laboratórios de Carl, que insiste em se encontrar imediatamente, pois ele tem posse do agente infeccioso e algumas informações chocantes sobre sua origem. O médico diz ao cientista para vir até seu escritório. Varun chega em seu escritório e encontra uma mulher de vestido vermelho. Ela segura os braços de Varun e se transforma no próprio médico, que se choca e desmaia. O outro cientista chega e entrega tanto o antídoto quanto o agente infeccioso para a imitadora. Ele também explica como a empresa de Carl fabricou o agente infeccioso para se aproveitar do povo ao vender o antídoto. A imitadora então volta à forma de mulher, elimina o cientista e salta do prédio. Essa mulher é Kaya, um dos super-humanos criados por Carl usando seu próprio DNA e o DNA de vários animais, dando-lhes habilidades especiais. Carl é paralisado do pescoço para baixo, exceto por 2 dedos. Ele é um gênio e tem a capacidade de mover objetos com sua mente. Todas as pesquisas que ele fez foram na intenção de curar o problema com o qual ele nasceu. Por conta do DNA único que ele tem, até agora foi incapaz de achar qualquer humano ou animal que possa restaurar suas funções. Kaya diz que mais de 40% da população da Namíbia está infectada e que a Organização Mundial da Saúde está pedindo pelo antídoto. Carl se recusa a vender. Ele quer mais medo do mundo inteiro antes de colher seus enormes lucros financeiros do país desesperado. Ele muda seu plano depois de ficar infeliz com a quantidade de dinheiro que seu antídoto está gerando e planeja atingir uma população maior. O homem diz a seus lacaios para começarem espalhando o agente infeccioso em sua própria cidade. Um dia, Krishna recebe uma mensagem de sua esposa Priya, que lhe diz para ir a um clube durante a noite. Ela comemora o aniversário de seu marido e dá a ele uma bela surpresa. Ela está grávida. Muito feliz por se tornar pai, eles também contam ao Dr. Rohit que ele será avô. Enquanto comemora sua paternidade com sua esposa, ele percebe a presença de super-humanos e tenta localizá-los. Krish começa a notar as pessoas infectadas pelo agente infeccioso e tenta o seu melhor para salvar a todos, porém ele é impotente diante do agente infeccioso que se espalha rapidamente. O Dr. Rohit confirma em laboratório que esse é o mesmo agente infeccioso que estava em Namíbia. Eles são informados pelos laboratórios de Carl que levaria 10 dias para produzirem antídotos suficientes para toda a cidade. Isso é inaceitável, pois a maioria das pessoas na cidade perderiam suas vidas bem antes disso. O Dr. Rohit percebe que, apesar de ter sido exposto ao agente infeccioso, ele e seu filho não mostram sinais de infecção. Ele então teoriza que seus genes devem protegê-los de sua infecção e agora ele quer injetar o agente infeccioso em seu próprio corpo para que ele possa produzir anticorpos para assim produzir um antídoto. Krishna impede seu pai e lhe diz para injetar nele. Depois de ser injetado
Comparado com o agente infeccioso, Krishna sofre com muita dor, mas se recupera rapidamente. Eles usam os anticorpos criados em Krishna e distribuem para a população. Carl fica furioso pois seu plano falhou, mas se pergunta como alguém pôde criar um antídoto que só pode ser feito de seu próprio DNA. Ele diz a seus lacaios para investigarem e eles encontraram o paradeiro de quem produziu o antídoto, o Dr. Rohit. Enquanto isso, o povo celebra a recuperação e criam uma estátua de Krishna agradecendo ao super-herói por salvar a cidade. À noite, os capangas de Carl vão à casa de Krishna e tentam levar seu pai e sua esposa à força. Krishna chega bem na hora e consegue proteger sua família. Com os poderes de seus rivais combinados, Krishna tem um embate difícil, mas ele ganha vantagem e vence enquanto captura um deles. A ambulância leva Priya para o hospital, mas a médica informa à família uma notícia muito triste. Eles conseguiram salvar Priya, mas ao custo de perder seu bebê. Rohit e Krishna ficaram devastados, mas então nos é revelado que Kaya se passou pela esposa de Krishna. A verdadeira Priya foi capturada por Carl. Ele quer interrogá-la sobre a verdadeira identidade de Krish e sobre como conseguiram produzir um antídoto. Enquanto finge ser Priya, Kaya percebe como Krishna a trata em comparação a Carl e ela não consegue deixar de se sentir atraída por ele. Ela até fecha seus olhos enquanto desfruta do abraço desse homem. Mais tarde naquela noite, Krishna a carrega para o quarto e eles se beijam e com certeza a diversão que eles tiveram mais tarde naquela noite mudou sua lealdade. Dr. Rohit descobriu que o agente infeccioso compartilha o mesmo DNA que o deles e ele diz a Krishna que irá para Singapura, onde ele foi trancado por 20 anos para procurar uma resposta. Porém, acontece que não era com Krishna que ele estava falando, mas sim com a imitadora que em seguida se transforma em Priya e impede que Krishna fale com seu pai. Dr. Rohit encontra a resposta para o agente infeccioso e então liga para seu filho, que se surpreende com seu paradeiro. Krishna não sabia que seu pai estava em Singapura. Ele percebe que sua verdadeira esposa desapareceu e corre de volta para sua casa, enquanto seu pai é pego por alguns lacaios. Ele se transforma em Krish e confronta Kaya. A mulher se prepara para encará-lo, mas ela para depois de perceber quem Krish realmente é. A mulher se apaixonou por ele depois de experimentar sua bondade e até mesmo concorda em ajudar a resgatar sua esposa. Rohit conhece Carl e lhe conta sobre a verdade de sua origem quando foi trancado em Singapura. Foram feitos experimentos com seu DNA e tentaram criar um clone, mas não tiveram sucesso, pois o clone nasceu paralisado do pescoço para baixo. Esse clone então foi enviado para um orfanato. Mais tarde ele foi adotado por um homem rico e veio a se tornar o Carl. Apesar de sua natureza má, Rohit concorda em curar sua paralisia na esperança de que isso mudaria seus caminhos. Krish finalmente chega ao laboratório com Kaya e eles lutam contra os super-humanos. Eles não são páreo para o poder de Krish e rapidamente são derrotados um por um. Kaya também consegue derrotar os lacaios de Carl e em seguida localiza a esposa de Krish. Eles se abraçam emocionados. Em seguida correm para onde está Carl depois que ele diz a Kaya seu paradeiro, mas Carl havia terminado sua cirurgia e assim finalmente conseguiu o movimento de seus membros. Ele se tornou extremamente poderoso e criou uma armadura com pedaços de metais tirados da estrutura do local com seus poderes telecinéticos. Kaya chega até Carl e tenta um ataque surpresa, porém ele já sabia de sua traição. O homem quebra sua espinha e a manda voando para longe. Krish a pega, mas já era tarde. Kaya olha para o herói enquanto perde a vida em seus braços. Krish parte para cima de Carl com raiva, mas foi inútil. O vilão se tornou muito poderoso e ele joga o herói em uma parede e o acerta com inúmeros metais, dando-lhe um último golpe. Ele deixa Rohit com seu filho e prossegue para fora do lugar para tocar o terror na cidade. O homem demonstra seu poder acabando com as autoridades e esmagando um carro com suas próprias mãos. Quando o sol nasce, Rohit tenta usar sua nova invenção para salvar seu filho, focando a luz do sol em Krish, mas os raios são muito fortes e queimam sua carne. Rohit então caminha em direção ao laser e usa seu próprio corpo como um filtro, assim revivendo seu filho enquanto ele é transformado em pó. O povo da cidade, liderado por Priya, se reúne para desafiar o vilão. Descontente, Carl transforma um carro em metais afiados e joga na multidão, porém os pedaços param pouco antes de acertá-los. Carl se vira e vê Krish diante dele. Ele joga os metais em Krish, mas o herói os repele para longe, como se não fossem nada. Lembrando como seu pai se sacrificou, Krish ataca Carl e os dois começam um embate no ar. Krish tem a vantagem e empurra o vilão através de vários edifícios. Carl parece não ser capaz de competir com sua velocidade. Krish percebe que os civis estão se ferindo e tenta impedir os pedaços
pedaços dos edifícios de atingirem as pessoas. Carl percebe isso e aproveita para derrubar um prédio. Enquanto Chris tenta parar sua queda, Carl aproveita e o atinge repetidamente. Mesmo danificado, ele se recusa a deixar o prédio cair e consegue pará-lo a tempo, porém seu corpo fica extremamente danificado. Carl pega a Priya e tenta tirar sua vida na frente de seu marido, mas ele para o golpe com uma de suas mãos e arremessa Carl em direção a um imã gigante. Como um último esforço, Chris acerta o vilão repetidamente e o joga em um prédio onde ele fica preso, atravessado por barras de ferro. Pensando que Carl perdeu a vida, Chris baixa sua guarda e acaba sendo atingido por uma barra de ferro, enquanto seu rival ri histericamente. Mas o que ele não esperava era que Chris estava com a caneta de seu pai. Assim, ele concentra a luz do sol no vilão. Sua armadura derreteu rapidamente sob o sol e ele explodiu em milhões de pedaços. 6 meses depois, Chris recebe seu filho recém-nascido e, para sua surpresa, ele mostra seus poderes imediatamente após o nascimento. Lembrando as palavras de seu pai, Chris continua a proteger e vigiar sua cidade. Obrigado por assistir, até o próximo!